Olá pessoal, meu nome é Thalita. Eu achei mais fácil gravar esse vídeo para contar um sonho que eu tive em relação ao alerta que nós temos que ter com as crianças. Hoje é dia 21 de junho de 2018, então de ontem para hoje, eu tive um sonho que me chamou bastante atenção. No sonho, era como se eu fosse criança e tinha mais 2 ou 3 crianças junto comigo, não me lembro. E nesse sonho, nós éramos, na verdade, crianças mortas-vivas, zumbis. Então, o que acontece? O que aconteceu? No sonho, nós íamos para uma cidade. Nessa cidade, pelas roupas das pessoas, parecia em outra época, sabe? Muito antigo. E aí nós estávamos, as crianças, eu com essas outras crianças, e eu era criança, mas ao mesmo tempo que eu era criança, eu estava vendo. Não sei se vocês conseguem entender. E a gente queria fazer amizade com as pessoas daquela cidade. As pessoas no início ficavam meio assim, mas gostavam da gente, ia aceitando, ia aceitando. E de repente, conforme a gente ia passando o tempo lá, a gente ia se deteriorando. Por quê? Como nós éramos mortas-vivas, zumbis, só que a gente estava reconstituída, né? Estávamos reconstituídos. Então, conforme ia passando o tempo, essa reconstituição facial da roupa, do corpo, a roupa, ia tudo se desmanchando. Aí ia começando aqueles pedaços do rosto, pedaço da perna, enfim. Cada uma das crianças, eu e as outras crianças, iam tendo essa decomposição. Aí quando a gente começava a se decompor, as pessoas viam, se assustavam, os pais abraçavam os filhos e expulsavam a gente. E nisso, éramos expulsos, e o que acontecia? A gente ficava triste porque a gente queria ficar perto dessas crianças e fazer amizade. Aí nós voltávamos para as nossas tumbas, cada uma tinha a sua tumba, e ficava um certo período lá se recompondo. Depois a gente saía e a impressão que eu tinha é que era em outra cidade, mas eu não sei se era a mesma ou era em outra, mas a impressão era como se fosse outra cidade. Chegando nessa outra cidade, era como se fosse um tempo não tão antigo, mas não tanto, como se, por exemplo, a primeira época era da década de 20 e depois tipo da década de 50, sei lá. Só para vocês compreenderem assim, quando eu falo de épocas. Pelo estilo das pessoas, a roupa de vestir, a forma delas, enfim. Quando a gente chegava, acontecia a mesma coisa. Só que nessa segunda vez, algumas pessoas, mesmo vendo que nós éramos zumbis, via, mas pouquíssimas pessoas queriam aceitar a nossa amizade. Os adultos, alguns adultos ficavam, não, mas acho que não tem problema, não sei o quê, mas a maioria se afastava, né? E expulsava a gente de novo. Aí vai lá de novo, a gente voltava para a tumba para se recompor e voltava. Só que essa terceira vez quando a gente voltava, já era assim, muita gente, muito adulto, tinha muita criança. E as pessoas gostaram muito da gente. A gente era como criança, adulto, criança, todos gostavam de nós. Né? Eu falo nós porque, como eu falei, o sonho era como criança, mas eu também estava como se fosse de fora, adulta, vendo. Quando eu cheguei, ou quando nós chegamos lá, a gente vai conversando, ia falando, e teve algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma coisa é porque uma dessas crianças que era junto comigo, que era uma criança, era uma menina, cabelo bem cacheadinho, moreninha, bem bonitinha, e tinha um homem moreno, alto, que gostava dessa criança, mas gostava para relacionamento, e ela ficava toda assim, envergonhada e tal, e ele sempre estava muito perto dela e sempre fazendo carinho nela. E aí, de repente, alguém jogava água, eu não sei se era eu mesmo que jogava em mim, ou eu, Thalita adulta, jogando água na minha versão criança, ou outra pessoa, não sei. Eu sei que jogavam água nesse meu olho esquerdo e ele se desmanchava, como que aquela água tirasse toda aquela reconstituição e de repente ficava o zumbi de novo. E eu ficava com o olho ardendo, ficava com o olho vermelho. E começava os meus braços, a minha perna esquerda. E isso também começava as outras crianças, né? Também, do mesmo jeito. E quando foi... As pessoas viam, alguns ainda se assustavam, mas o que me chamou a atenção é que os adultos falavam que não, mas não tinha problema. Via que éramos mortas-vivas, que éramos zumbis,
né? Mas que não queriam, mas que não tinha problema a gente estar perto, né? Queriam a nossa amizade. Inclusive, esse homem que eu mencionei, ele estava junto com essa criança, e essa criança também já estava em decomposição, né? Que era uma das que estavam junto comigo. Estava em decomposição, ela estava como um zumbi, mas ele mesmo assim queria ficar com ela. Quando eu falo que ficar, não é relacionamento de pai e filha, é relacionamento amoroso. E isso, assim, que eu achei estranho. E o que me achou, uma das coisas que me achou mais estranho, que a gente queria ir, a gente tinha que se recompor, porque era sempre assim, vinha a decomposição e a gente tinha que se recompor. A gente tinha que se recompor, mas a gente tinha que fazer essa recomposição o mais rápido possível, porque se a gente fosse para a tumba ia demorar. E aí, o que a gente começava a fazer? Quem assiste desenho, a casa do Mickey Mouse, sabe que quando o Mickey chega, ele fala: ah, crianças, esqueci de falar as palavras mágicas para aparecer a minha casa. Então cante comigo, vamos falar as palavras mágicas. Aí ele fala: Misca, Musca, Mickey Mouse. E aí, eu peguei, nesse sonho, eu peguei, e eu e com essas crianças a gente começava a falar. A gente tem que se recompor, vamos se recompor. Enquanto a gente tá indo, a gente vai se recompondo. A gente começava a falar: Misca, Musca, Mickey Mouse. Misca, Musca, Mickey Mouse. E toda vez a gente ia falando isso e os tecidos iam se regenerando pra gente, como se a gente quisesse ser aceito naquela cidade, né? Eu acordei assustada. Assustada não, assim, acordei, né? Um pouco desnorteada, mas assim, o que me veio em mente, este sonho, é claro, é para a sociedade de forma geral, mas eu acho que é muito para nós cristãos, que de início, quando haviam mensagens ocultas nos desenhos, assim que os pais viam, percebiam, eles imediatamente proibiam e não aceitavam aquele tipo de coisa para os seus filhos. Só que com o passar do tempo, começou a ter uma legalidade, sabe? Ah, não, mas não tem problema. Não, mas isso aqui não tem problema. Não, mas só isso não tem problema. Ao ponto que nesse sonho ficou muito clara a questão da pedofilia, né? Então, assim, existem desenhos, né? Eu falo para os pais cristãos que existem muitos desenhos que, na verdade, estão cheios de mensagens subliminares. Só que hoje em dia está tão escancarado que já não está nem tão mais subliminar assim. Mas mesmo assim os pais acham que não tem problema, né? Que é tudo normal. Eu estava vendo a vinheta de um desenho, que eu esqueci o nome agora, de uma menina que ela faz projeção astral. Isso é totalmente satânico, sabe? Só que ela é tipo uma menina do bem. Eu esqueci o nome do desenho, não sei se é Star alguma coisa, mas enfim... existem vários desenhos animados que tá bem escancarado muitas coisas, tanto a questão do ocultismo, como a questão de ideologias de gênero, como comportamentos como desonra aos pais, desrespeito às autoridades, aos mais velhos. Então, assim, e os pais simplesmente estão como nesse meu sonho: não, mas eles são legais. E o que mais me chamou a atenção no sonho, que não eram as crianças que falavam: não, eles são legais, a gente quer ser amigo delas. Não, eram os adultos que falavam que não tinham problema, que eles também queriam ter uma amizade, que eles queriam que nós, né, no caso que eu era como se fosse a zumbi, quisesse estar relacionado, sabe? Então, assim, e uma coisa que me chamou a atenção foi que numa parte desse sonho, que eu me lembrei agora, depois que descobriram que jogavam água desse meu lado esquerdo, que ficava aquela decomposição, parecendo osso, músculo, né, o rosto rasgado, em decomposição, podridão mesmo, algumas pessoas se assustaram. E aí, no caso, o que acontecia? Era como se de repente não fosse mais uma criança, virar uma mulher, eu mesma, e uma outra criança que era comigo, um zumbi, desabotoava o meu sutiã. E aí eu tirava o sutiã. E aí alguém falava assim, ou eu mesma, não sei, não fica olhando a cara tá feia, mas olha só, tem coisa bonita. Então, assim, e nisso eu percebi que a atenção que estava aqui foi toda para o meu seio, para os meus seios, porque eu estava sem o sutiã, entendeu? Que era só para chamar atenção, para tentar tirar daqui. Então, e nisso, um dos motivos que a gente começava a cantar, falar Misca, Musca, Mickey Mouse, era para se recompor logo, entendeu?
Então, assim, eu acredito que é um sonho, é uma revelação de Deus, né? Eu mesma deixava a Mariana assistir, minha filha, né? Minha filha do meio, o Mickey Mouse, porque essa casa do Mickey, porque assim, ensina a contar, ensina. É bem educativo, né? O desenho em si é muito educativo, mas eu sempre vi, eu deixava, mas eu confesso que eu ficava assim, misca-musca. O que é misca-musca? Coisa mais estranha, mas eu falei, deve ser coisa de criança, né? Pra chamar atenção, enfim. Mas depois desse sonho, eu já não vou achar mais que não tem nada a ver. A questão de hoje em dia, para nós cristãos, é porque, tudo não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem nada a ver. Só que no inferno vai ter uma ala escrita, nada a ver. Então, assim, quem quiser ouvir, que ouça. Quem quiser achar que não tem nada a ver esse sonho, vou continuar a deixar meus filhos assistirem, seja a casa do Mickey Mouse, seja ou algum outro desenho que você já sabe que tem coisa, não é nem mais oculto, já tá escancarado, você já viu, alguém já falou para você, e você como pai, como mãe sabe, e permite que os seus filhos estejam assistindo. Eu quero só falar uma coisa para vocês. Vocês são responsáveis espirituais pela vida dos filhos de vocês, e Deus sabe o que vocês... como que vocês estão educando os seus filhos. Então, assim, pensem como que vocês estão fazendo isso, né? E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de cada pai, de cada mãe que tem negligenciado a proteção dos seus filhos. Proteger de ideologias malignas, proteger de ocultismo que está assim, acerbado em desenho animado, desse sistema mundano, diabólico e demoníaco, né? Então, assim, Deus vai cobrar dos pais. Então, assim, eu como cristã estou passando o recado que não, Deus não falou, fala, grava um vídeo, não. Eu acho que é minha responsabilidade. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, eu sou mãe e eu não, assim como eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para os filhos de ninguém. É aquela coisa, né? Falei, tá falado. Não quiser acreditar, paciência, eu não posso fazer nada. O que eu posso falar é para você entrar no propósito com Deus, perguntar para Deus e pedir para o próprio Deus te revelar para você, né? Então, assim, eu creio que se você fizer isso, ele vai se revelar com certeza. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai trazer essa revelação para você, se você está em dúvida. Se você acredita, então tudo bem. Então, já põe em prática, amém, glória a Deus. Se não, se você está na dúvida, então ora, pede a orientação de Deus. Se você é cauteloso, né, fala assim, sei lá, eu nem sei quem é essa daí, quem me conhece, vou passar esse vídeo para amigos, familiares, pessoas que me conhecem e sabem, né, que eu sou uma pessoa muito séria, né? Quando eu sonho, eu sei que é alguma coisa que é Deus que está mostrando, não é sonho de barriga cheia. E eu não assisti, tem dias, na verdade meses, tem muito tempo que nunca mais a Mariana assistiu a casa do Mickey Mouse, né? Então, assim, eu não teria o porquê eu sonhar com isso, assim, psicologicamente falando, né? Porque eu assisti um dia antes, eu sonhei. Não teria como. Eu creio que foi uma revelação do Senhor. Então, assim, se você quiser acreditar bem, quem não quiser, amém? Então, assim, estou só passando o sonho que eu tive, e eu espero que vocês, como pais, realmente se posicionem, porque Deus quer uma postura de igreja, uma postura das famílias. Pais, quando eu falo pais, homens se tornem homem de verdade, seja homens, hombridade, vocês são sacerdote da casa, vocês que são o teto da casa. O teto é que protege de chuva, protege do sol, protege de qualquer coisa que venha a cair. Se sua família está sofrendo, por negligência do sacerdócio, né? E quem está debaixo desse telhado é que se dá bem. Então, quem se submete, né, no caso a esposa com os filhos, estiverem embaixo desse telhado, embaixo desse teto, é que vão se dar de bem. Por quê? Porque vai vir as tempestades e não vai atingir a família. Mas a mão do Senhor vai estar acima do telhado de proteção, que é o pai, a figura do homem, né, para proteger ele e a família, porque ele também é ele que está à frente da família. Então, assim, eu tô falando isso para que vocês possam refletir, possam pensar. Desculpa o vídeo ser grande, mas era algo que eu precisava falar como consciência mesmo de pessoa e de cristã, né? Não, Deus não chegou para mim e falou, fala, não, mas é porque realmente eu acho que eu deveria,
né? Então, fica aqui o recado para os pais, o recado para vocês refletirem sobre a questão dos filhos, como vocês têm educado e sobre esse sonho, né? E comecem a perguntar para Deus: Senhor, o Senhor quer que meu filho assista esse desenho? Todos os desenhos que meus filhos vão assistir, eu sento do lado e assisto com eles. E se eu não sentir paz no coração, não deixe assistir e não assisto. Por quê? Porque eu não senti paz no coração. Na Bíblia fala que a paz de Cristo tem que ser o árbitro no vosso coração. Coração do homem enganoso, sim. Mas quando eu falo coração aqui, na palavra de Deus, quando fala coração, eu creio que é o Espírito. O Espírito Santo testifica no meu espírito que aquilo é de Deus ou aquilo não é de Deus. Então, eu estou passando para que vocês, pais, comecem a orar, pedindo para Deus esse discernimento, saber o que é bom, o que é mal, o que é de Deus, o que não é, para os seus filhos assistirem. Nós estamos no mundo, gente, vou proibir meu filho assistir tudo. Não é isso. Não é isso, não tô falando isso, vai proibir tudo, não é isso. Mas é ter a cautela e saber o que seus filhos estão assistindo, o que os seus filhos estão vendo. Muitas vezes vocês só ligam a TV, larga o menino para lá, enquanto vocês têm que fazer suas coisas, seus afazeres, e de repente quando vê o menino tá com um comportamento estranho simplesmente por causa de um desenho animado, né? Então, não tô dizendo que é só esse fator, mas é um dos fatores. Então, Deus abençoe vocês, pensem, né? E fiquem à vontade para repassar o vídeo, tá? Fiquem na paz.